Cadê meu... Acho que eu perdi meu laserzinho, apaguei ele. Qual a distância do pico do silicone para o pico do tecido adiposo, o pico da gordura? Essa distância aqui, ó, é 70 Hz. Positivos para eu ir para a esquerda. Toda vez que eu quero ir para a esquerda, 70 Hz positivo. Qual a distância do tecido adiposo para a água? 220 Hz. Então, 70 mais 220. Qual a distância do silicone para a água? 290 Hz. Então, se eu enxergo o pico do silicone, eu levo a minha linha de calibração até o silicone e ela vem parar aqui. E aí eu aplico 290 Hz e onde essa linha parar será exatamente sobre o pico da água. E dessa forma, quando eu fizer isso, eu estou saturando gordura na GE com preset invertido, ok? E aí? E para saturar, então, a água, o que eu faço? É o inverso. Eu acho o pico do silicone, estabeleço a minha linha de calibração no meu pico do silicone e aplico 70 Hz. Apliquei 70 Hz, a minha linha de calibração vai parar em cima do tecido adiposo. Quando eu estiver no tecido adiposo, com preset invertido, eu vou estar saturando água. Então, você pode trabalhar com preset invertido ou você pode trabalhar com um preset definido. Aí tem que ver o que o application definiu lá no início das aplicações, quando aquela máquina foi instalada. Ou preset invertido, você pico da água satura a gordura, pico da gordura satura a água, como ensinamos. Ou, muitas vezes, como a novidade, a máquina da Siemens que eu trabalho hoje, eu sempre uso o pico da água para saturar tanto água quanto gordura, porque o preset inicial foi estabelecido dessa forma, ok? Vamos dar continuidade. E aqui é uma programação axial, numa característica graficamente da Siemens. Então, superior para inferior, horizontal no sagital, superior para inferior, horizontal no coronal. Aqui nós temos a apresentação do axial, nesse caso um axial bilateral. Nós fazemos axial bilateral no protocolo nódulo. Alguns lugares já estão fazendo axial bilateral, mesmo no protocolo de prótese, tá? Então, esse aqui é uma demonstração com um FOV grande, um FOV aberto, um FOV aí de 320 milímetros ou 32 centímetros, para conseguirmos fazer as duas mamas, pegar bilateralmente no plano axial, as duas mamas. Aqui na máquina, o sagital sempre unilateral, não importa o protocolo, tá, gente? Protocolo de prótese ou protocolo de nódulo, o sagital é unilateral. Da esquerda para a direita, vertical no coronal, vertical no axial. Olha aqui, ó, o FOV fica no sagital, tá bom? Aqui, vamos dar continuidade aqui, olha que legal. Novamente um axial T1, agora aquele que nós mostramos anteriormente, numa vista de uma plataforma da Siemens. E agora como é na plataforma da GE. Olha só, estabelece aqui coronal, sagital e axial. Estou fazendo de superior para inferior. E aqui o meu FOV no axial, pegando as duas mamas bilateral. Olha aqui, ó. Tamanho do FOV, 32. Tamanho do corte, espessura do corte, perdão, 4. Espaçamento, 1. Frequência de direção, AP. Então quer dizer que a fase, se isso aqui é um sagital ou um axial, perdão, se a sua frequência está em AP, a sua fase está em RL. Olha só, como aqui, ó, só está pegando uma pontinha, aqui só está pegando uma pontinha, nós não sofreremos com o artefato wrap, o artefato de dobra, porque dentro do FOV, na direção da fase, está toda a estrutura inclusa. É muito importante prestar atenção nisso. É muito importante definir a direção de fase de forma correta para ficar atento ao artefato de dobra, ao artefato wrap. Se você tiver uma estrutura tão grande que não caiba dentro do seu FOV, você vai ter que usar outros recursos como o No Phase Wrap, NPW na GE, e o Phase Oversample, que é o nome Oversampling, que é o nome dado para Siemens, tá bom? Então você vai ter que usar esses recursos. Se na direção da sua fase não couber toda a estrutura, você vai ter que usar esses recursos para evitar o artefato de dobra, isso é muito importante.
Aqui, ó, nós falamos do Vibrant lá atrás, falamos que ele era volumétrico, que é a vantagem do volumétrico. Você excita, vou voltar até aqui de novo para explicar isso direitinho. Olha aqui como nós temos corte a corte. Então eu excito o corte, eu só excito o corte. Então a, a quantidade de prótons que vão ser utilizadas, calibradas, estão dentro desse corte. Olha como eu tenho uma espessura fina, então essa sequência ela requer maior trabalho na sua composição, na sua determinação de matriz, na sua quantidade de NECs, porque eu excito corte por corte. Diferente de uma sequência volumétrica, que eu excito o volume inteiro. Então, toda essa área aqui está sendo excitada. Eu tenho prótons disponíveis em excitação por toda a área. Então, eu tenho uma imagem que vai me dar um melhor resultado. Eu posso trabalhar com uma sequência dinâmica. Eu diminuir o FOV agora, o FOV do sagital, eu faço o Vibrant em sagital, um FOV de 21, um FOV de 20. É muito importante observar o shimming, o shim em algumas máquinas. São essas estruturas que a gente está vendo em cima do coronal aqui, ó. Fazer um shim que inclua toda a mama, mas não inclua o ar, é muito importante para que a sua saturação seja mais homogênea. O shim é um homogeneizador de campo, ele faz essa saturação ficar melhor. É muito importante o uso dele. É muito importante lembrarmos que é da esquerda para a direita o sagital, fazer de forma correta. E quando estivermos calibrando a sequência Vibrant, nós temos que entender que temos duas calibrações a fazer. Calibração da primeira mama e calibração da segunda mama. Sempre duas mamas. Quando estamos fazendo calibração do sagital, que é unilateral, é uma calibração só. Mas quando estamos fazendo o sagital Vibrant, nós fazemos duas calibrações. E a dica que eu deixo para vocês de protocolo é, quando você for rodar o axial Vibrant ISO, você pode fazer uma cópia da calibração do Vibrant anterior. Por mais que seja um sagital e o outro seja axial, a calibração é a mesma. Então você pode fazer uma cópia de uma com a outra, você não perde tempo calibrando. Você fez uma cópia de uma com a outra e soltou a sequência imediatamente, você ganha tempo, beleza, galera? Aqui por último, o axial Vibrant ISO, superior para... Olha o número 1zinho aqui, ó. 1 aqui em cima diz que a gente está fazendo de superior para inferior. Horizontal no coronal, horizontal no sagital, um FOV de 32, incluindo as duas mamas. O que é a sequência de difusão que nós estamos tratando da tal aplicabilidade da difusão no protocolo de mama, né? A difusão ela consiste em conseguir observar o movimento aleatório das moléculas de água. E conseguir observar o movimento aleatório das moléculas de água é muito importante, porque se eu tenho o movimento livre das moléculas de água no espaço extracelular, eu tenho a certeza de que eu não tenho alteração do espaço extracelular. Eu tenho certeza que qualquer coisa que esteja sendo evidenciada com hipersinal na difusão, mas que mantenha a hipersinal no ADC, eu vou repetir isso depois para tentar esclarecer de maneira melhor, aquilo não está apresentando restrição ao livre movimento das moléculas de água. As moléculas de água no corpo e no espaço extracelular têm que se movimentar livremente. Nós dependemos de água o tempo inteiro, grande parte do nosso corpo é formado por água. Então, nós dependemos desse movimento livre. Qualquer coisa que cause restrição ao movimento livre das moléculas de água não é normal, e é isso que a difusão mostra. Nada mais é do que uma sequência gradiente eco ponderada em T2, então ela sofre muita influência do T2, principalmente quando a gente pensa nos Bs baixos, e nós vamos falar sobre isso. E antes de falar sobre potência do gradiente e falar sobre os Bs, nós temos que falar da reconstrução que é feita. O mapa de ADC, o coeficiente aparente de difusão, ela consegue mostrar claramente o quanto os prótons, o quanto as moléculas de água conseguem se difundir pelo tecido. E ela quantifica esse deslocamento em milímetros cúbicos por segundo. Então dá para eu ter uma ideia disso, e uma ideia se existe restrição ou se existe um movimento livre das moléculas de água na comparação da sequência de difusão DWI com o ADC, que é a reconstrução que faz. E eu adoro esse slide aqui, porque ele mostra o que é uma difusão livre. Então, a água com liberdade no espaço extracelular, as moléculas de água se difundindo dentro do tecido de maneira normal. E o que pode ocasionar restrição?
Por exemplo, um acidente vascular, um aumento da pressão intracraniana pode, por exemplo, causar uma restrição lá no crânio. Mas nós estamos falando de protocolo de mama, então nós estamos falando de células tumorais. Qual a característica principal de células tumorais? Ela tem a característica de ter um multifatorial, um aumento do número de células, e essa multicelularidade local não é normal. O aumento do número de células em um determinado tecido ocasiona isso que nós estamos vendo aqui, ó. Deixa eu ligar meu spotlight de novo. Aqui, ó. Aqui é a difusão livre e aqui essas células, olha, células tumorais. E quando essas células tumorais se acumulam dentro das células, elas reduzem o espaço extracelular, elas reduzem a difusão dentro do tecido. Essa redução dessa difusão é o que nós reconhecemos e chamamos de restrição, e essa restrição é o que o mapa de ADC nos mostra, nos confirma, e essa restrição nos dá a característica da potencialidade de um nódulo ter mais aspectos benignos ou malignos. É obviamente que para um médico, que nós vamos falar disso na nossa aula, não é só isso. Tem outras características que dão maior certeza de um nódulo ter principalmente características benignas ou principalmente características malignas, mas para nós da imagem, a sequência que nos mostra isso é principalmente a difusão em um mapa de ADC. E o que é a difusão, né? Ela é o movimento, a observação do movimento livre das moléculas de água no espaço extracelular. Essas restrições que citamos no processo de difusão podem ser provocadas tanto por isquemia quanto por essa multicelularidade local que não é normal. O DWI, a difusão, né? O que depende? O sinal vindo proveniente da difusão depende do quê? Da duração, da potência e do intervalo dos gradientes. Coletivamente, esses pontos específicos nós chamamos de valores de B. A máquina sempre reproduz um B que chamamos de B0. Nós normalmente usamos um B baixo, um B50. Para mama, muitas vezes um B500 e um B700, que é considerado um B alto. Um B500 já é considerado um B alto. Quanto maior o B, maior a especificidade do sinal que nós estamos vendo. Menor a influência do efeito T2 da imagem. A imagem T2, ela tem uma característica de o líquido ter hipersinal. E os B baixos podem dar hipersinal em alguns nódulos por conteúdo líquido, e não necessariamente por esses nódulos estarem apresentando alguma restrição ou não. Isso é muito importante, porque os Bs mais altos, mais específicos, vão nos trazer melhores respostas. Mas nós temos que ter os Bs baixos também para servir como comparação e principalmente para formar um ADC mais rico. Um ADC que tenha pelo menos 3 a 4 diferentes valores de B. B0 ou B parecido com 0, a imagem está ponderada e sofrendo influência direta do efeito T2. B diferente de 0, e eu estou dizendo um B alto, um B acima de B500, nós estamos falando de uma imagem ponderada em difusão, uma imagem que nos dá maior certeza. Quanto maior o B, maior a especificidade e menor a influência do efeito T2, maior a especificidade sobre a lesão. Se aquela lesão continua apresentando um hipersinal em um B alto, nós temos maior certeza, maior a evidência de que essa lesão pode estar sofrendo restrição, pode estar causando restrição ao livre movimento das moléculas de água. Aqui eu gosto muito desse gráfico sobre a lesão benigna. B0, B baixo, hipersinal. Um B400 ainda, um hipersinal. Um B800, ela apresenta hipossinal. E por que ela apresenta hipossinal num B alto? Ela está dizendo para a gente que não tem restrição. Isso que nós vimos de hipersinal anteriormente era o efeito T2 da imagem. E o ADC apresenta hipersinal, nos provando que não tem restrição. A lesão suspeita, aquela lesão que muito provavelmente tem características malignas. Hipersinal no B baixo, hipersinal no B alto, porque eu confirmo que tem a restrição, eu confirmo que o hipersinal que eu vi anteriormente não é efeito T2 da imagem, é restrição mesmo. E o mapa de ADC me mostra o quê? Hipossinal. Então, nós temos que entender isso. Hipersinal no B alto, hipossinal no ADC, é quase uma confirmação ali de que aquela lesão
tem muita característica de ser maligna. Se nós pensássemos somente no efeito T2 da imagem, tudo teria hipersinal, inclusive o ADC, que foi o que falamos, que comprovaria que nós não temos nenhuma influência de restrição de imagem. Onde nós vemos esse efeito T2, por exemplo, estou fazendo uma difusão do abdômen, estou vendo a vesícula biliar, tem conteúdo líquido dentro dela, não é nenhum nódulo, não causa nenhuma restrição. Eu vou estar vendo essa forma aqui. Vamos lá. No protocolo do Joaquim Givani, 2012 aqui, a pesquisa dele já lá atrás, trazendo a notoriedade, a importância da sequência de difusão, ele pede B50, B400 e B800, espessura de corte de 3 milímetros. Você vê que o B0 já vem, então ele usa mais 3 Bs, 2 Bs considerados mais baixos, 1 B considerado mais alto, e aí ele vai correlacionar com o ADC e vai dar para o médico a possibilidade dessa correlação para o diagnóstico. Característica dos tumores benignos, né? 80% das massas palpáveis são benignas, né? E é muito importante falarmos sobre isso, porque um dia o autotoque já foi dito como, nossa, é muito importante o autotoque, e realmente ainda é importante, mas perdeu a importância porque a cada dia foi vendo que quando a mulher conseguia sentir um nódulo no autotoque, esse nódulo já estava avançado. Então, não existe prevenção melhor do que check-ups, não existe prevenção melhor do que fazer exames. Você pode continuar fazendo o seu autotoque, mas não deixe de fazer os seus exames regulares, isso é muito importante. 80% dos nódulos palpáveis são benignos, né? Fibroadenomas, tumores filoides, papilomas, lipomas, entre outros. E as imagens têm características que nós chamamos de características ovoides, ou seja, todos os contornos são bem definidos. As paredes têm uma definição bem característica, bem ovalada. Isso nos traz um aspecto de benignidade, nos traz um aspecto de uma lesão mais segura. Os contornos são bem definidos, acabei de falar isso no slide seguinte, vinha de novo, mas para o ADC, o que nós podemos ver na imagem de ressonância magnética, o que nós podemos ver através da difusão? A maioria, 99% dos tumores benignos tem baixa celularidade. Se ele tem baixa celularidade, ele mantém livre o movimento livre das moléculas de água. Ele não causa restrição ao movimento das moléculas de água. Se ele não causa restrição ao movimento das moléculas de água, nós temos a característica de um ADC maior, um ADC com hipersinal. A exceção dos tumores benignos com a questão de baixa celularidade é o papiloma e o cisto epidermoide. Esses são tumores benignos que causam aumento da quantidade de células e podem nos trazer um ADC duvidoso. Todas as outras possibilidades vão ser baixa celularidade e vão apresentar um ADC maior, um ADC com hipersinal, o que nos vai mostrar que não tem restrição naquela região, o que nos vai dar uma característica de uma imagem benigna. Adoro essa comparação aqui, gosto muito desse slide que mostra uma sequência pós-contraste, uma apresentação de que tumores benignos às vezes captam sinal, mas olha essa captação. Os médicos quantificam o washin, o washout, a chegada, tempo de chegada e a contrastação, o nível de contraste dentro da lesão. Nessa lesão, como é baixo, como tem o contraste dentro da lesão, mas é baixo, como a sequência com B500 apresentou hipersinal e como o ADC apresentou hipersinal também. Hipersinal na difusão, hipersinal no ADC, restrição livre. Olha como essa lesão tem uma característica bem ovoide, contornos bem definidos. Desta forma, essa lesão aqui vai ser laudada como uma lesão benigna. Não resta dúvida disso. Vamos falar dos tumores malignos. Carcinoma in situ. É quando nós pensamos num diagnóstico precoce. É o melhor prognóstico possível. O melhor tratamento possível. É aquele câncer que está intraductal ainda. A paciente não teve ainda o extravasamento, a invasividade desse carcinoma indo para outras regiões, principalmente as regiões linfonodais, que trazem os aspectos mais preocupantes a longo prazo. Os diagnósticos tardios, nós pensamos nos carcinomas invasivos, né? Então, aqueles carcinomas que já estão extra-cito, que já estão fora do ducto, que já estão
atingindo linfonodos axilares, às vezes linfonodos até de região torácica, e esses aí nos trazem um prognóstico mais difícil, um prognóstico de tratamento mais longo, de uma possibilidade de menor expectativa de vida. E como são essas lesões? Elas têm contornos irregulares. Elas têm alta celularidade, a não ser o tumor filoide maligno, que ele tem uma característica de ter baixa celularidade. É o único que pode nos trazer confusão ao ADC. Se nós pensamos em aumento da celularidade, nós pensamos em hipercelularidade, nós estamos pensando em um ADC menor, nós estamos pensando em um ADC com hipossinal, ok? Isso nos traz a característica da imagem. E olha aqui, lembrem daquela contrastação que nós mostramos no anterior, na característica benigna. Como eu tinha uma contrastação baixa, um sinal baixo do contraste dentro da lesão, e aqui eu já tenho um sinal mais alto. Olhem a correlação do B500, de uma ponderação de difusão alta. Deixa eu ligar de novo meu spotlight aqui. Olha aqui, ó, a apresentação da lesão aqui, o hipersinal dentro da lesão do contraste. Como eu tenho hipersinal na difusão e como eu tenho hipossinal na DC, uma característica aí de uma lesão maligna. Porque, hiper na difusão, hipo no ADC, restrição ao livre movimento das moléculas de água. E dessa forma, uma maior potencialidade de uma característica maligna na imagem. Olha o comparativo aqui. Tumor benigno, hiper na difusão, hiper no ADC. Tumor maligno. Minhas bolinhas aqui estão invertidas aqui, ó, gente. Era para estar invertido isso daqui. Acontece. Assim como em sala de aula acontece. Aqui, ó, essa bolinha mais escura era para estar para cá e a bolinha mais clara para cá. Por quê? O que eu estava mostrando? Hiper na difusão, hipo no ADC, hipersinal na difusão, hipossinal no ADC, característica do tumor maligno. Hipersinal na difusão, hipersinal no ADC, característica de tumor benigno. Beleza? O que nós podemos concluir? Opa, volta aqui, não quero terminar ainda. Desculpa aí, galera, vamos lá. O que nós podemos concluir com a aula de hoje? Primeira coisa, nós vamos continuar injetando contraste. Mas hoje, se a paciente não injeta contraste, muitos lugares nem fazem o exame dela porque não tem como dar uma definição de característica de lesão sem o wash-in e wash-out. Para fazer o wash-in e wash-out da chegada do contraste, eu dependo do contraste. Mas e se eu conseguir, e se eu começar a estabelecer o protocolo com difusão, e essas pacientes que se negam, elas terem um laudo mais restrito, um laudo que traga a informação de que ela não aceitou o contraste, mas que nós possamos fazer o contraste. Que nós possamos fazer o exame com a sequência de difusão. E se nós usarmos a sequência de difusão para correlacionar com a imagem do contraste, como foi feita aqui, como foi feita nesses estudos? E olha esses números. Especificidade, sensibilidade, especificidade média de 93%. Os médicos acertaram com a sequência de difusão, sem olhar anteriormente as sequências de pós-contraste, mais de 90% das vezes entre lesões suspeitas e lesões não suspeitas. Isso nos dá dados que mostram que a difusão pode ganhar mercado, pode ganhar notoriedade, pode ganhar espaço dentro dos nossos protocolos e pode ser diferencial. Ela diferenciou muito bem fibroadenomas de carcinomas, lesões benignas de lesões malignas. Agrega ao protocolo cerca de 3 minutos e traz muito auxílio à própria técnica hoje usada com contraste. E se de repente a paciente não quiser contraste, nós pudermos fazer difusão, pode nos permitir fazer o exame dessa paciente. É muito importante essa discussão, essa aula é muito importante, porque ela pode nos trazer aí novos rumos para o protocolo de ressonância magnética de mamas, tá bom? E hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a todos, eu espero que vocês gostem da aula, eu espero que a gente possa aí, ainda ter mais aulas e, aproveitem para estudar nesse período, continuem a quarentena de vocês aí, fiquem em casa, por favor, não saiam de casa. Obrigado a todos, obrigado por poder passar um pouco do meu conhecimento para vocês aí. Espero que vocês gostem e vão lá assistir bastante, aproveitem e estudem muito nesse período.
Aquele abraço, pessoal. Até a próxima.